Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, de custos. Antes de iniciarmos o conteúdo, eu gostaria de passar para vocês alguns recados, né, reforçar, melhor dizendo, alguns pontos interessantes, que é referente ao nosso calendário. Hoje, dia 10, terça-feira, certo? Na próxima semana, dia 16 de novembro e 17 de novembro, os cursos de Administração e Ciências Contábeis, e também nós temos aqui colega que é da Engenharia de Produção, mas acredito que ele não participe, mas enfim, de regra geral, nós temos a aplicação da prova de proficiência, da avaliação de proficiência, que vai acontecer no dia 16 e no dia 17. O aluno vai ter 5 horas para realizar a avaliação da proficiência, contadas a partir do momento do aceite. Então, o aluno acessou a prova e deu o aceite, começa a contagem, né, do tempo de realização, que é de 5 horas para a realização dessa prova, ok? Outro ponto interessante, pessoal, aqui, do dia 16 de novembro até o dia 4 de dezembro, estarão disponíveis para vocês todos as provas oficiais das disciplinas interativas, certo? Então, de 16 a 30 de novembro, oficial da DI, e de 1 a 4 de dezembro, ainda oficial da DI. Então, vai acontecer em 3 semanas. Semana de 16 a 21, perdão, da semana de 23 a 28 e a semana de 30 a 5. Okay? Então, de 30 a 4, na verdade, dia 4 encerra. Então, vai estar disponível durante essas 3 semanas para vocês fazerem a avaliação oficial das interativas, ok? Das disciplinas interativas. Na sequência, nós teremos, do dia 30 de novembro ao dia 4 de dezembro, a aplicação das avaliações oficiais das disciplinas presenciais. Ou seja, na semana de 30 a 4 vão acontecer as provas das disciplinas que nós cursamos aqui de forma remota. Então, a nossa disciplina, a disciplina de análise de custos, a prova vai acontecer no dia 1º de dezembro. Ok? Então, terça-feira, 1º de dezembro, na semana de provas, está marcada a nossa prova oficial 2 da disciplina de análise de custos. Tranquilo? Professor. Oi. Uma dúvida. Essa prova proficiência, eu tenho que fazer ela no horário de aula? Ou eu posso fazer na hora do almoço? Quem está falando é Flávia? Isso. Sim, Flávia, pode fazer em qualquer momento dentro das 0 hora do dia 16 até as 23h59 do dia 17, lembrando do horário de Brasília, tá bom? Então, acontece dentro do horário de Brasília. Então, do dia 16, ali por volta de 11 e pouco da noite, até as 11 e pouco da noite do dia 17. São esses 2 dias. Então, você pode optar o melhor horário. De manhã, à tarde, de madrugada, à noite. Eu já conversei com os professores das disciplinas, inclusive a minha disciplina também acontece na terça. Eu vou finalizar a aula um pouquinho mais cedo, né? E o professor também da segunda também vai terminar um pouquinho mais cedo para que vocês consigam aí ter um tempo maior para fazer a prova, ok? Então, o que é interessante, eu mandei para vocês um documento, vou até mostrar para vocês aqui. Eu mandei na segunda-feira passada, se não estiver enganado, um e-mail para os alunos com o roteiro de estudos da prova e um manualzinho do que é a avaliação de proficiência. Então, aqui eu estou explicando o que é a avaliação de proficiência, como que ela é estruturada. Então, ela está vinculada a uma disciplina. A disciplina na qual ela está vinculada, a oficial 2 vai ser dividida em 2, a nota da proficiência e a nota da prova do professor. Então, a oficial 2 dessa disciplina vai ser 2.000 pontos da prova do professor e 2.000 pontos da prova de proficiência. Então, a proficiência vale 2.000 pontos. Tá? O que é importante sabermos? A prova vai acontecer no formato de prova digital, então da mesma forma que as interativas vão acontecer, também vai acontecer a proficiência. Então lá no portal de vocês, no campo prova digital, vocês vão clicar e lá vai ter o login para a prova. A aplicação será no dia 16 até o dia 17 e os alunos vão ter 5 horas para realizar essa prova após ela iniciada. Ok?
Então, eu mandei esse informativo para vocês na segunda-feira passada. Caso você não tenha recebido, me dá um alô. E aqui eu mandei junto também quem são os alunos que são elegíveis, os que vão fazer a prova, e qual que é a disciplina que ela está vinculada também. Então, por exemplo, vou achar você aqui, Flávia. Cadê a Flávia? Flávia. Ele não está por ordem alfabética. Flávia, aqui. Flávia Roberta Amaral. Então, a disciplina de noções de atuária, Flávia, sua, que é o professor Jonatas, que é o responsável, a prova oficial 2 dele vai valer 4.000 pontos e a sua proficiência vai valer os 4.000 pontos. Então, a oficial 2 perdão, 2.000 pontos. A oficial 2, o total é 4.000, ela vai ser composta de proficiência 2.000 e a prova do professor 2.000 também, tá bom? Então, os alunos que estão nessa lista que eu enviei são os alunos que são elegíveis para fazer ciência e também enviei qual que é a disciplina que ela está vinculada, em qual disciplina que a prova de proficiência vai computar ali a pontuação. Tranquilo? E mandei também no e-mail um link, né, que vai dar para essa pasta aqui, que é os simulados. Então, tem a avaliação aqui, que é o simulado, né, que são as questões do simulado, e junto a ela, vocês também têm o gabarito, que é as respostas às questões, mais o comentário, né, de como chega nessa resposta. Então, está bem completo. Isso eu enviei para vocês. Caso eu não tenha recebido, dá um alô para mim no e-mail lá, que eu já direciono esses documentos para todos vocês. Tranquilo? Entendi, obrigada. Imagina, tá ok. Precisar, é só dar um alô. Estava falando, cadê o calendário? Calendário. Então, prova de proficiência 16 e 17. Prova das oficiais de disciplinas interativas do dia 16 de novembro até o dia 4 de dezembro. E as oficiais das disciplinas presenciais do dia 30 até o dia 4 de dezembro. Tá? Atenção, dia 7 e dia 8 vão acontecer as segundas chamadas. Segundas chamadas das disciplinas oficiais, né, das oficiais, perdão, das disciplinas presenciais, e a segunda chamada da proficiência. Então, dia 7 e dia 8. Dia 10 e dia 11 de dezembro acontecerão os exames. Tá? Os exames tanto das disciplinas presenciais, exame final das presenciais, e das disciplinas híbridas, que são essas que nós trabalhamos, né, de forma remota. São todas as disciplinas presenciais, dia 10 e dia 11. No dia 12 é o prazo que o professor tem para fazer o lançamento dos exames, então dia 12. Do dia 14 de dezembro até o dia 18 de dezembro, certo? 14 de dezembro a 18 de dezembro, vocês vão realizar o exame final das interativas. Então, nas disciplinas interativas, o exame vai acontecer durante uma semana inteira, ok? Durante uma semana inteira. E isso para as interativas. As disciplinas presenciais acontecem 10 e 11. As interativas de 14 a 18 e dia 19 é o final do nosso período letivo. Dia 19 de dezembro, finaliza aí nosso período letivo e finaliza aí 2020/2. Quem fizer as provas oficiais e passar em tudo, né, e tiver tudo ok, no dia 5 aqui, ó, no dia 4, na verdade, que é a última prova, dia 5 os professores têm o prazo para poder lançar as oficiais. A partir do dia 5, então, já estão todos dispensados, né? Os que estiverem aprovados. Os que estiverem aprovados. Tranquilo? Alguma dúvida? Eu, professor, Pode mais falar. uma vez. Claro. Então, é só para confirmar, as atividades do portal elas não fecham conforme a data que está lá, né? Dia 4 de dezembro? As atividades do portal de pré e pós-aula? Sim, Isso. encerram na data que está no portal. Ah, tá. Então, Porque, tá ó, bom, dia então. 4 Dia de 4 dezembro, de dezembro, no caso, né? dezembro é o final do nosso período letivo. A partir daí só é segunda chamada e exame. Então, 4 de dezembro, prazo final. Aham.
Beleza. Entende? Obrigada. Imagina. Alguma outra dúvida? Alguma outra dúvida, pessoal? Ok, então, gente. Só um segundo. Ótimo, pessoal. Obrigado por ter aguardado aí. Vou finalizar aqui. Então, moçada, dados os recados. Outro ponto importante é o desafio nota máxima, tá? Então, é as últimas semanas aí para realizar o desafio nota máxima. Ele finaliza ali na primeira semana de dezembro. E, por gentileza, né? Vocês aí abrindo o portal já aparece a informação ali para a realização do avaliar. O avaliar foi prorrogado até o dia 15 agora, final dessa semana. Então, se vocês puderem aí, reservem um tempinho para poder realizar o avaliar de 2020. Tranquilo? Isso é muito importante para a gente. Moçada, vou espelhar aqui na tela o nosso conteúdo da aula de hoje. A aula de hoje vai tratar de um assunto bem interessante que muitos de vocês, principalmente para vocês que já são empresários ou que vão se tornar empresários ou têm a vontade de empreender, vai falar um pouquinho sobre a formação de preços, de que forma nós formamos preço da mercadoria. Então é bem interessante. Não é uma aula longa, é uma aula curta. Nós vamos desenvolver aqui a parte teórica. E na segunda parte nós vamos fazer uma atividadezinha, tá? Vou dar um exemplo, a gente faz uma atividadezinha e vocês conseguem fixar esse conteúdo, ok? Ótimo. Professor, eu não sei se é só aqui Pode para falar. mim, mas eu acho que tá cortando. Tá cortando? Pessoal, como é que tá para o restante aí? Talvez seja só sua internet. Pra mim tá bom. Ótimo. Então é só minha internet mesmo, professor. Mas Deve ser um atrasozinho aí. vamos tentando aí. Faz o seguinte, Milane, sai, fecha e tenta entrar de novo. Eu aguardo aí. Tá ok, então. Ok? Vamos lá.
Acredito que que ela vai conseguir retornar. Então, moçada, nós estamos finalizando a nossa unidade 3, falando sobre um pouquinho sobre as ferramentas de gestão para custos, certo? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a formação de preços. Formação de preços. Então, de que forma nós conseguimos, né, chegar na formulação de preços? De que maneira isso acontece? E para que a gente fale um pouquinho sobre esse assunto, eu gostaria de saber de vocês. Como é que vocês acreditam, né, ou de que forma vocês acreditam que eu chego num preço de um produto, por exemplo? De que maneira que a Apple chega ali no preço de um iPhone de 14 mil reais, que é o novo aparelho agora? De que maneira que vocês acreditam que isso aconteça? Alguém tem alguma sugestão ou imagina de que forma eu chegue num valor final de um produto? Você considera tudo, né? Os custos, tudo, faz uma análise do mercado, o que o povo consegue pagar, os retardados da vida. E pagar 12 mil num trem não é o preço de um carro. Não. Pode me falar que pode até voar aquele celular, que ele não vai, não. Eu só tiro a foto e uso o WhatsApp. Não, na verdade, nem foto ultimamente eu tenho tirado, né? Então, só pelo WhatsApp um Lenovo da vida já supre. Mas, se a gente for observar a questão do preço desse aparelho, é terrível mesmo. Mas tá certo, Luan, a gente leva em consideração tanto custo quanto mercado. Imposto também, né? Vai entrar. Sim, sim, sim. Quem mais, pessoal? Quem mais concorda, discorda? Professor, eu acho que envolve tudo que a gente estudou até na aula passada, hein? Tem que E o saber que tudo. E o que é esse tudo, Washington? Ó, que tá mais fresco na cabeça aqui, vamos dizer, o cara tem que... o AICMC tem que saber jogar todos os impostos, saber fazer professor, deixa eu dar uma folhada no meu caderno aqui rapidinho. Pode ir, sem problema. A gente não tem pressa, não. Beleza. O que mais que você acha que envolve aí? Tem que saber fazer o custeio ABC, né? Fazer o rateio. É importante. Fazer o... Bom, professor, acho que praticamente tudo que a gente está estudando durante o semestre, né? Para realmente chegar e dar o preço do produto. Maravilha, maravilha. Pessoal, mais alguém gostaria de acrescentar? Mais alguém gostaria de colocar o dedo aqui e falar, ô, professor, eu acho que isso deve, eu acho que aquilo deve, participa ou não? Professor, eu acredito também que a mão de obra, né, que foi feita do celular, tecnologia, tudo envolve também. Tranquilo, muito bem, já. Mais alguém, pessoal? Gostaria de agregar informação? Tudo que vocês estão falando, nós vamos resumir em duas coisas daqui a pouco, certo? Então, para a formação de preço, pessoal, de que maneira? Às vezes a gente imagina, né? Lógico, hoje nós já temos um conhecimento um pouco maior, mas imaginem alguns dias atrás, alguns anos atrás, ou alguns meses atrás, quando nós não conhecíamos sobre custo, não tínhamos noção. Eu mesmo sempre me perguntei, falei, mas como que eu chego num preço de um produto, um preço final? Né? Será que do nada eu acordo e falo, caramba, esse aparelho aqui vai custar 10 mil reais. Esse pacote de arroz aqui vai custar 25 reais. De que maneira? Certo? Então, às vezes quem já parou para pensar de que forma isso acontece? Mesmo esquece o que a gente já conhece hoje, esquece que nós conhecemos custo, esquece que nós conhecemos método de custeio. Mas quem já parou para pensar de que maneira uma empresa ela chega num preço final? Pensem comigo, né? Vamos pensar em duas situações. A gente vai ter exemplos daqui a pouco. Mas como que eu chego num preço de uma saca de soja, por exemplo?
Vocês já falaram aí como é que eu chego nos 14 mil do iPhone, mas como é que eu chego no preço de uma saca de soja? Custos, impostos, dólar. Qualidade. Vai. A Mas perca também, se a safra não foi muito boa, aí tem pouco soja para vender para muita demanda, vende caro também. Interessante, mas eu vou indagar um pouquinho mais vocês. A gente, por exemplo, a gente determina somente pelo custo, só pelos custos envolvidos, pela mão de obra, pelos insumos, pelo dólar, é somente através disso? Qual outro fator que determina preço de venda de um produto? O lucro. Esse mercado. Exato, o mercado. O mercado ele tem um fator muito interessante, muito importante na formação de preços, que de certa forma pode ser muito benéfico, mas em alguns aspectos ele não ajuda tanto, certo? Mas nós temos duas maneiras de entendermos, duas maneiras de precificar um determinado produto. E quando a gente vai entrar na parte do agronegócio, a gente visualiza bastante essas duas formas, certo? Essas duas maneiras que nós vamos ver logo adiante, que é o custo da operação, certo? O custo envolvido para aquela produção e, de certa forma, também nós bandeamos um pouquinho aí para a parte do mercado. Então, para quem, né, lógico, é da área aí, da contábil, da administração, e quem não é também, o pessoal do agronegócio, da engenharia de produção, já deve ter ouvido falar de lei da oferta e procura, oferta e demanda, né, que é um medidor da economia. Na aula de ontem com os alunos de análise de demonstração contábil, nós estávamos falando sobre PIB, né, sobre o Produto Interno Bruto e como que funciona a construção do PIB do país. Então vamos dar uma volta um pouquinho nesse conteúdo e a gente retorna para nós conseguirmos entendermos o todo. Alguém sabe me dizer aqui o que é o PIB? E de que forma a gente consegue, o país, o estado, o município chega no valor do PIB? Alguém pode me dizer? Não tenho medo de errar, não tem problema. Quem sabe me dizer? Só para a gente iniciar um bate-papo aqui. Não importa, é tudo que o país produz dividido pela quantidade de pessoas, né? Mais ou menos, Luan. Esse aí é mais ou menos o conceito de PIB per capita, tá? PIB per capita é a quantidade de... Ou é importação... Não, isso é balanço comercial, importação menos exportação. O PIB per capita é o total do PIB dividido pela população. É o quanto cada pessoa teria, né, se todo mundo ganhasse o mesmo valor no país. Né? Seria todos os produtos, serviços que o país produz em dinheiro, não é? Mais ou menos. Esse conceito é aí. Tá? É o mais próximo. Mas para que a gente entenda o PIB, a gente precisa entender o que é valor adicionado. O que é valor adicionado? Vamos pensar um pouquinho comigo aqui, né? Valor adicionado. Pensem aí. Digamos que eu empresa, eu sou um revendedor. Vou usar o mesmo exemplo aqui do aparelho de celular, certo? Não precisa ser o de 14 mil reais lá. Vamos pensar no aparelho telefônico aí, um smartphone médio aí de 2 mil reais, ok? Eu vendo a 2 mil reais, mas eu compro esse aparelho de um distribuidor que me vende esse aparelho a 1.000, certo? Então, pensem comigo aí. Eu compro por 1.000, vendo por 2 mil reais, ok? Esses 1.000 reais que eu compro do valor de aquisição, ali nesse produto já está envolvido a matéria-prima, já está envolvido a mão de obra, já está envolvido o frete. Então, todos os processos de produção e processo de logística até chegar a mim, quanto revendedor, já foi agregado de valor. Né? Cada etapa já agregou valor. E o processo final ali é o meu de revenda. Então, quando eu faço a revenda, eu também agrego valor. O que isso significa? É o quanto a minha empresa está sendo remunerada pela
venda, pelos esforços que ela teve. Que esforços são esses? Os esforços de comprar, os esforços de estocar, os esforços de vender. E a minha empresa, nesse aparelho, ela teve uma remuneração de R$1.000. Por quê? Eu comprei, gastei 1.000 para comprar e vendi ele por 1.000. Então, eu agreguei valor, certo, para minha empresa. Então, eu adicionei valor, adicionei esse produto R$1.000. E esses R$1.000 é o valor adicionado que a minha empresa está disponibilizando no mercado. Olha aí que interessante. Por que disponibiliza no mercado, Márcio? Porque esses R$1.000 que eu gerei de riqueza, né? Por quê? Porque eu ganhei... Professor, você vendeu por 2, certo, mas 1.000 foi para pagar a aquisição do aparelho, o custo. E esse 1.000 que sobrou, ele é a minha agregação de valor no mercado, é a minha adição de valor no mercado. Por quê? Porque esse R$1.000 é a riqueza que a minha empresa gerou, que vai ser funcionário, que vai servir para pagar impostos, que vai servir para pagar o sócio, né? Vai fazer lá a distribuição de resultado. Então, essa riqueza que a minha empresa gerou, ela vai ser distribuída entre diversas pessoas, diversos usuários, que é o meu cliente, que é o meu fornecedor, que é o meu funcionário, que é o próprio governo que recebe parte dessa riqueza, né? E entre aspas, aí não podemos generalizar, mas também não precisa puxar sardinha. E entre aspas, eles distribuem essa riqueza em forma de benfeitorias para a comunidade, para a população. Enfim, esses R$1.000 que a minha empresa gerou, certo? Ele vai servir para entrar em circulação na renda, na economia do município, do estado, da União. E é daí que vem o PIB. O PIB é a soma de todas as riquezas oriundas dos bens e serviços produzidos em um país. É a riqueza líquida. Tá? É importante a gente distinguir que o PIB ele é composto pela riqueza líquida. Por que líquida? Porque é do processo final, são de produtos finais. O processo de produção, fabricação lá, ele não vai compor o PIB. O que vai compor o PIB é essa riqueza gerada no final do processo, certo? De produtos finalizados já, ok? Produto final. E aí vai compor o PIB do nosso país, do nosso estado, do nosso município, enfim. Essas informações, pessoal, isso vocês vão encontrar lá no site do IBGE, porque é o IBGE que faz a divulgação do PIB a cada trimestre e no fechamento dos trimestres, final do ano ou início do ano seguinte, eles apresentam o PIB acumulado do ano, que inclusive nós estamos com uma queda de 2 ponto alguma coisa, que foi divulgado ontem ou hoje aí pelo governo, ok? Enfim, o que nós precisamos entender? Que essa geração de valor, essa adição de valor, né, que nós chamamos de valor adicionado, que é a DVA, que é uma demonstração que a contabilidade gera, ela vai compor, né, os dados do PIB, ela vai compor também a formação de riqueza da empresa e a formação de riqueza das pessoas que estão em volta, porque eu vou distribuir essa riqueza entre os usuários, ok? Então, isso é extremamente importante, porque a formação de preços, ela está diretamente ligada a esse tipo de informação. Para a formação de preço, nós levamos em consideração 2 princípios básicos. Primeiro, né, a parte de custos, e segundo, o mercado no qual nós estamos envolvidos, certo? Então, ele vai ditar, o custo e o mercado vai ditar para nós como que nós vamos chegar na formação desse preço. Então, vamos aqui para a parte mais teórica da coisa. Formação de preço de produtos e serviços. A determinação do preço do produto se caracteriza como um problema complexo operacionalmente pelo fato de haver necessidade de se observar variáveis que nem sempre estão no controle da organização. E essas variáveis, né, que podem ser diversas, mas eu posso destacar ali a própria economia nacional ou internacional, que é o mercado, a instabilidade do mercado. Isso impacta diretamente ali a minha operacionalização da formação de preço de um produto. Vocês já ouviram falar sobre inflação? O índice de inflação é um indicador de mercado, um indicador econômico que influencia no preço, na formação de preço de um produto.
Então, o mercado ele é muito volátil, né? Ele sofre oscilações. E essas oscilações vão ser diretamente espelhadas ali dentro da minha formulação de preço de produto e serviço. Certo? Por isso que é caracterizado como um problema meio complexo, mas isso vai depender do tipo de mercado, do tipo de serviço, de tipo de produto que a minha empresa oferece ali para o seu cliente. Certo? Então, fixar preço em um produto ou em um serviço, né, é um esforço que envolve um esforço de compreender quais impactos poderão ocorrer em cada uma dessas variáveis, que pode ser o mercado, pode ser o próprio custo, nessa variação do preço de custo. Então, essas variáveis, seja pelo aspecto positivo ou negativo. Então, o mercado ele pode impactar, né, positivamente, quanto pode impactar negativamente. Então, vamos pensar em mercado. O que aconteceu com o dólar nos últimos dias? Alguém sabe me dizer? O que houve com o dólar nessa última semana agora? Caiu. Caiu, certo? Que é uma situação que envolveu o mercado político e que impactou no mercado econômico, né? Um aspecto político, perdão, que impactou no mercado econômico, que foi a eleição nos Estados Unidos. Então, houve uma redução ali no valor do dólar e isso impactou de forma, vamos pensar para quem aí opera em dólar para compra, de forma positiva. Mas quem opera em dólar para venda, baixou o preço do dólar, o que aconteceu? Impactou de forma negativa. Então, essas variáveis, elas vão trazer um aspecto ou positivo ou negativo para o meu negócio, para o mercado, certo? Lembrando, quando nós analisamos o esforço ali para poder gerar o preço de custo, baseado no mercado. E isso quem vai demandar, professor? O que vai ditar para mim? Se eu devo usar mercado ou se eu devo usar o custo? A gente vai ver daqui a pouco. Tanto um quanto o outro a gente pode mesclar, inclusive. Tá? Então, o sucesso da organização pode até não estar vinculado à decisão sobre preço. Certo? Então, muitas vezes, não necessariamente está vinculado ao preço, mas geralmente à gestão, aos processos, enfim. Porém, a fixação errônea do preço de um produto pode acarretar um insucesso da empresa. Porque se eu coloco margem, pensando em margem de resultado, de lucro, né, de esperança de ter um resultado com a venda daquele produto positivamente, se eu não fixar um preço que me supra essas necessidades, então, por isso que tem que ter um equilíbrio entre mercado e custo, eu posso trazer insucesso para a minha operação, fazendo com que ela seja insolvente, que as minhas vendas não cubram os meus custos e eu não possa ali pagar os meus compromissos, arcar com as minhas necessidades dentro da empresa. Ok? Alguma dúvida ou alguém quer acrescentar alguma informação? Fique à vontade. Ok, gente? Houve um tempo em que o processo de elaboração de preços era predominantemente em função dos custos incorridos no processo de produção ou elaboração. Então, antigamente, quando se falava em elaboração de preço de um produto ou de um serviço, automaticamente nos remetia a custo. Que essa foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês quando a gente iniciou a aula. E exatamente foi a resposta que nós tivemos. Principalmente, na verdade, da maioria de vocês. Foi com relação aos custos. Professor, para eu chegar no meu preço de venda, no meu preço final do produto, eu preciso levar em consideração os meus custos. Fixos e variáveis, enfim, tudo que eu tenho ali de gasto em decorrência da minha operação, eu devo levar em consideração para formar o preço. E tá certo. Não tá errado. É isso mesmo. Né? Entretanto, com a acirrada concorrência no mercado, né, a exportação, as importações, a concorrência com outros fornecedores, com outras empresas do mesmo ramo, com produtos diferenciados, enfim, essa concorrência fez com que essa lógica se invertesse.
Então, promovendo uma ruptura do modelo de formação de preço baseado em custo, passando a ser um processo baseado na disposição que o cliente está disposto a pagar. Isso aqui é o mercado. Ok? Então, é o mercado. Então, quanto o cliente está disposto a pagar pelo meu produto? Aí tem que ter esse equilíbrio, certo? Enquanto o mercado tem ali a disponibilidade de pagamento e o quanto o meu produto ele de fato vale. Então, o meu cliente está disposto a pagar bem menos do que o produto realmente vale, observando a ótica dos custos. Então, aí a gente tem que reanalisar e entrar num consenso e fazer o equilíbrio entre isso. Mas essas análises da disposição de cliente vêm de acordo com a oferta da demanda, né? Oferta e procura pelo nosso produto. Então, quando a empresa ela tem essa visão pela ótica do mercado, ela não pode se esquecer de se aplicar a metodologia pela elaboração pelos custos, porque ela pode acabar tendo uma divergência ali nos valores, incorrendo valores errôneos e trazendo ali prejuízo para ela. Então, antigamente tinha essa observação muito clara, que era trabalhar apenas os custos fixos e variáveis, tudo que incorrer dentro da produção, dentro da elaboração desse produto. Entretanto, com a aparição de novos mercados, de novos produtos, de novos concorrentes, isso acabou tendo ali a necessidade, né, as empresas tiveram a necessidade de abrir ali um leque de possibilidades com relação ao mercado também. Então, a análise de mercado, estudo de mercado, valor de dólar, que está diretamente ligado a isso. Então, tudo isso, todos esses fatores, né, essas variáveis, podem estar, de certa forma, ali impactando nessa elaboração de valor do produto e pode ser benéfico ou não para a empresa. Okay? Então, cada um tem que ser analisado, verificado de maneira muito efetiva e com muita coerência para que a empresa não se prejudique com relação a isso. Maravilha? Então, vamos seguindo. Se os preços, por via de regra, são fortemente influenciados pelos fatores de mercado, por que eu devo calcular os preços de custos? Né? Por que eu devo levar em consideração os custos? Isso eu acabei de responder. Por quê? Muitas vezes, se nós observarmos apenas os fatores que influenciam o mercado e esquecermos de aplicar os custos ali, a gente toma prejuízo. Então, os custos, eles devem sim estar envolvidos nesse processo de formação de preço, mesmo que o fator predominante ali da minha atividade seja o mercado, ok? Então, precisamos compreender quais os métodos de formação de preço que podemos trabalhar, considerando as características de cada um. Então, nós vamos observar as características de cada um e vamos optar pelos custos ou pelo mercado, ou vice-versa, ou os dois juntos, tá? Então, métodos de formação de preço. Existem, né, dois métodos praticamente. Métodos informais e os métodos formais. Okay? Os métodos informais, que é o mercado, são técnicas aplicadas para determinar um preço de um produto ou serviço utilizando os padrões de mercado. Então, quem dita essa informação, quem dita essa premissa é o próprio mercado. E esse mercado é formado por quem? Pelos consumidores. Okay? São regidos pela lei da oferta e demanda, oferta e procura, considerando o fator sazonal. Então, não posso esquecer também. Então, o fator sazonal é o que vai impactar diretamente também nessa oferta, porque quanto maior a procura, eu tenho que aumentar a minha oferta também de produto no mercado. Ok? Então, consequentemente, quanto maior é a lei da oferta e procura, quanto maior a procura, maiores são os preços do meu produto. Quanto maior a oferta e menor a procura, menor são os preços do meu produto. Pensem comigo, tomate. Tem épocas do ano que a gente não acha tomate nem para fazer remédio. E nesse período, quanto que está o quilo do tomate? Chega a 9, 10 reais. Em períodos que o tomate tem uma grande produção, todo mundo tem gente jogando tomate fora. O que acontece com o preço? Diminui, certo? Então, se eu tenho muita oferta,
e a procura não é relativamente grande, os valores caem. Se eu tenho uma procura muito grande e pouca oferta, os preços aumentam. Tá? Então, esse é um medidor de mercado com relação aos métodos, é o método informal. Então, é aí que vai ditar o preço, certo? Ultimamente, por que o preço do arroz subiu tanto? Quem pode me dizer por que o arroz subiu tanto nos últimos dias? Nas últimas semanas, melhor dizendo. Por quê? Vamos lá, pessoal do agronegócio, vocês têm que saber isso de cor. Professor, Vamos ver se vocês estão antenados. por Pode pouca falar. produção, por diminuir a produção, né? Exato. E qual que Tem foi poucas pessoas produzindo. o fator que impactou aí nessa baixa produção do arroz? O que aconteceu aí, O gente? custo de produção? O que aconteceu? Vai lá. Custo de produção? Luan, o que aconteceu? Você sabe? Lógico. Geralmente o preço do arroz é muito ruim, né? Tipo, varia muito e nas últimas safras estava bem baixo e daí isso desestimula o cara a plantar, né? E daí ia dar essas loucuras aí. Ok. É a falta de valorização do produto, né, ao produtor. Bacana, bacana. A Milane deu uma resposta bem próxima do que eu gostaria de ouvir. A oferta, pessoal, do produto caiu. A produção caiu. Aí entram vários fatores, né? Pode ser fatores geográficos, climáticos, enfim, não vamos entrar nessa seara aqui. Mas houve uma oferta do produto muito baixa, faltou produto, e a procura continuou alta. Por quê? O arroz ele é um produto que ele é fundamental na cesta básica do brasileiro, certo? E com isso, né, a oferta baixa, a baixa produção, aí vai ser influenciado por diversos fatores climáticos, geográficos, de custo, enfim, né, N fatores. Essa oferta reduziu, a procura aumentou, e quando a oferta cai e a procura aumenta, o que acontece? O preço sobe, certo? Então, menos oferta, mais procura, o que acontece com o valor? Virou um sorriso aqui, né? O valor aumenta, certo? Vamos trocar a cor aqui. Em verde agora. Quanto maior a oferta e menor a procura, o valor diminui, cai. Certo? E o que aconteceu com o arroz foi isso. A oferta foi pouca, a procura foi maior e o preço do produto foi nas alturas. E isso acontece com qualquer tipo de produto, quando a gente vai tratar do mercado. Agora eu pergunto para vocês, o fator custo impactou aqui no preço elevado do arroz? Analisando pelo mercado? Analisando pelos métodos informais? Não impactou, justamente, muito bem. Não impactou. Por quê? Pode ser que os meus custos se mantiveram os mesmos, mas o preço do produto aumentou mesmo assim. Mas aumentou pelo fato do quê? Do mercado. Certo? Esse fator, quando eu falo mercado, o fator mercado é a lei oferta e procura, oferta e demanda. Certo? Então, os custos nesse momento aqui não impactaram em nada. Não foi levado em consideração. Ok? Então, e considerando também o fator de sazonalidade. Pensem comigo. Gente, quanto é o preço do chocolate todos os meses do ano, sem ser o mês de Páscoa? É um valor que se mantém praticamente o mesmo. Chega no período de Páscoa, o que acontece com o valor do chocolate, pessoal? Quem já reparou isso? Não gosto nem de lembrar. O que acontece? Quem tem criança aí que come ovo de chocolate, gosta de ovo de chocolate, o que acontece com o valor do chocolate? Ó, aumenta. Certo? Por quê? Por que o valor do chocolate aumenta? Porque aumentou a demanda, a procura pelo produto.
Quando aumenta a procura, a demanda, aumenta o quê? O preço. Então é por isso. E isso é um fator sazonal, que acontece o quê? Uma vez por ano, período de Páscoa. A mesma coisa que acontece com o preço do bacalhau. Você pode parece que ninguém lembra de comer bacalhau durante 11 meses do ano. Deu o período ali de quaresma, o pessoal quer comer bacalhau. O que acontece com o preço? Aumenta. Certo? Pessoal, quer falar algo? Não? Então, o que acontece com o preço? Aumenta. E essa é a balança que acaba controlando aí o fator mercado, certo? Então, é a fonte de estudo aí da economia, das ciências econômicas, é esse fator de oferta e procura, certo? Então, isso aqui é um método informal, um método que depende do mercado, depende da lei da oferta e demanda, e não se deve esquecer também de levar em consideração a sazonalidade. Okay? Quanto maior a procura, quanto maior a procura, maior os preços. Quanto menor a procura, menores são os preços, certo? Então, essa é uma regrinha que se aplica à formação dos preços pelo método informal. Ok? Dúvidas? Alguém quer comentar algo? Dar exemplos? Citar uma informação? Estão muito quietos. Ok? Então, vamos seguir. O método formal, então, professor. Então, se o método informal é o mercado, o método formal, então, nós já ligamos aí que entra com relação aos custos. Então, os métodos formais são técnicas aplicadas para formar o preço de produtos ou serviços, utilizando os custos incorridos no processo de produção ou elaboração do produto. Então, vai levar em consideração todos os custos que foram aplicados, né, que foram decorrentes dessa produção. Ok? Então, nesse momento aqui, no método formal, nós levamos em consideração o fator custo de produção ou custo de aplicação do produto, né, de elaboração do produto. Possui um caráter mais científico, porque a gente já trabalha com dados numéricos, né, com estatística, com valores, com custo, né, com dados, pois utilizam-se de estudos do comportamento dos custos, independentemente do contexto do mercado. Então, aqui ele não leva em consideração o mercado, ele vai levar em consideração aos custos que a minha empresa obteve, que a minha empresa teve na execução, na elaboração desse produto, para chegar a ele, né, concluído, para entregar para o meu cliente, para poder elaborar a venda, né, acontecer a venda. Então, é nesse momento que nós precisamos, já conseguimos aí compreender a diferença entre ambos os métodos, e nós conseguimos já então formular dentro da nossa cabeça aqui, né, pensa aí comigo, de que maneira, né, que algumas empresas acabam utilizando a formação de preço, de que forma isso acontece. Então pensa no mercado, supermercado, né, a parte ali de comercial, né, na venda. De que forma eles formulam os preços? Através de método formal, geralmente, porque eles vão levar em consideração os custos, certo? De que forma a soja, que nós acabamos de comentar ali, né? De que forma a gente finaliza ali, a gente leva em consideração a formulação de preços da saca? Através do mercado, oferta e demanda. Quanto maior a demanda, maior o preço. Quanto menor a demanda, menor o preço. Então, esses são fatores diferentes. Então, a gente já consegue visualizar isso. Então, pensa na saca de soja e pensa num sabonete. Qual que é essa relação? Método informal para um, método formal para outro. Por quê? Porque ele tem uma diferença entre as aplicações dessas técnicas, desses métodos. Okay? Então, a gente trabalha o custo e a gente pode também trabalhar o mercado e também pode trabalhar ambos ao mesmo tempo. Okay? Para que se mantenha um equilíbrio na minha formação de preço dentro da minha empresa, do meu produto. Ok? Para compreender melhor esses métodos, basta saber que nos métodos informais, o método informal é qual? O método pelo mercado. A formação de preço é o movimento que denominamos de fora para dentro, então é o mercado que vai demandar, que vai trazer essa informação, pois são fortemente orientados pelo mercado, ou seja, a referência para fixar preço de vendas
vem das condições de demanda e da oferta até que possa se atingir um valor que atenda tanto quem compra quanto quem vende. Então é interessante a gente destacar isso aqui, porque nesse momento aqui, tanto para quem compra, tanto para quem vende, a gente também não pode esquecer que esse valor de mercado aqui, que é uma formação de preço que vem de fora para dentro, não pode sobrepor aqui os meus custos, certo? Não pode ser inferior, perdão, aos meus custos. Senão aí eu vou trabalhar apenas com o mercado e os meus custos vão ser, e a minha empresa vai ser prejudicada. Então tem que se observar. Se eu quero atender tão somente a demanda pelo mercado, né, a precificação pelo mercado, aí eu tenho que trabalhar os meus custos para poder conseguir um equilíbrio. Ok? Os métodos ditos formais, que é os métodos de fixação pelo custo, deve cobrir todos os meus gastos, né, que são oriundos ali da atividade, e propiciar ainda o lucro. Então, eu tenho que observar isso. Além de pagar os meus gastos, os meus custos, eu também tenho que gerar lucro. Gerar aquele valor adicionado que eu disse lá no início da aula. Né? Gerar aqueles R$ 1.000 lá do celular que eu falei. Ok? Então, eu faço a pergunta. Qual deverá ser o melhor método para se fixar o preço de um produto? Aí vocês vão dar aquela leve, né, e suave resposta que a gente ama ouvir. Depende. Depende, professor. Exatamente. Depende. Depende do tipo de negócio que você faz, depende do tipo de produto que você tem, depende do tipo de empresa que você administra. Tá? Então, não existe um método infalível que possa ser tomado como verdade. É A ou é B? Pois tanto nos métodos informais, que são os do mercado, quanto nos formais, há uma clara limitação em alguns pontos que são relevantes para a análise do gestor. Certo? Que pontos são esses? Então, o mercado não pode ser menor que os meus custos, então tem que trabalhar isso. Então, tem que ser observado de modo geral, fazer a análise. Por isso, da disciplina de análise de custos. O gestor ele precisa conhecer, né, a empresa, conhecer o mercado, conhecer os custos, para ele tomar esse tipo de decisão, que é extremamente importante na formação do preço de custo. Ok? A escolha entre uma ou outra metodologia vai depender única e exclusivamente dos objetivos a serem alcançados pela empresa. Que forma que eu quero, né? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é estar no mercado de forma competitiva, meu objetivo é apenas suprir a necessidade da minha empresa com relação aos custos de obter lucro. Então, essa política da empresa é que vai demandar na escolha do método. A política de preços de uma empresa pode estar direcionada tanto para o método informal como para o método formal, ou simplesmente direcionada para ambos. Então, eu posso usar apenas os custos, posso usar apenas o mercado, e eu posso também trabalhar os dois dentro de uma forma, dentro de uma sinergia. Pois os mercados de extrema dinâmica implicará ações mais flexíveis por parte das organizações. Então, pense num mercado que é extremamente instável, volátil. Hora está lá em cima, hora está lá embaixo. Então, de que forma eu vou manter esse equilíbrio? Eu posso utilizar as duas metodologias dentro da minha empresa. Ok? Pessoal, alguma dúvida com relação a isso aqui? Alguma dúvida quanto aos métodos? Alguma dúvida de que maneira isso acontece? Boa. Tá ok? Tá muito rápido, tá muito lento, então vamos dando feedback aí, tá? Então, diante disso, vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar algumas empresas aqui da nossa cidade. De que forma que eles fazem, que vocês imaginam que eles façam, né, essa opção pelo método, por esses métodos? Vamos pensar no hipergotardo da vida. É método flexível ou é o método formal, perdão, o método formal ou informal? Hipergotardo. O que vocês acreditam que seja? Eu acho que é Vamos lá. formal. Um por vez para não tumultuar. Método formal. Por quê? É o que eu falei.
Hum? Por que método formal? O que você acredita que seja isso, João? Todo mundo concorda que seja método formal? Aí nós vamos observar o quê? O tipo de... Pode falar, Lua, perdão. Não, nada. Por quê? Porque qual tipo de produto que eles fornecem? É um produto que está extremamente ligado, né, à oferta e demanda, ao mercado. Assim como, por exemplo, supermercados, os produtos que eles fornecem estão ligados ao mercado, a formulação do preço de custo está ligada. O supermercado pode ser diferenciado. O supermercado ele pode usar as duas metodologias, porque eles têm produtos de alta demanda e que necessitam da oferta do fornecedor. Por exemplo, o arroz que nós acabamos de dizer, o preço ele vai ser flexível também. Então, o supermercado ele pode fazer, ele opta, né, ele pode optar pelas duas maneiras. Então, vamos comparar um produto dentro do supermercado, um produto extremamente importante que vende muito, que é a carne, certo? O açougue, a carne. É um produto que atende às demandas do mercado, à necessidade do mercado. Tanto que se você for hoje é um preço, semana que vem, se você for, é outro. Porque vai depender do mercado. E o mercado vai ser flexível. Certo? Agora, o outro exemplo que eu dei, o sabonete. Creme dental. De que maneira o mercado pode influenciar nisso? É muito mais difícil. Então, aí ele pode aplicar o método de custo. Certo? Então, pode ser flexível. Né? Ele pode entrar dentro do flexível, não. Ele pode entrar dentro das duas metodologias. Ele pode aplicar as duas. Ok? Então, a gente tem que observar essas situações. A oferta do feijão, por exemplo, feijão carioca. Existem momentos que ele está R$ 8,00 o quilo. Existem momentos que ele está R$ 5,00 o quilo. Por conta de quê? Por conta da oferta e demanda. Então, ele tem essa flexibilidade. Então, eu posso usar tanto formal quanto informal no exemplo do supermercado. E aí existem outros exemplos, né? A parte de automotiva, a parte de serviços. Então, vai depender muito. Tá? Então, por isso tem que conhecer as duas metodologias e entender da empresa. Preciso conhecer a empresa que eu estou gerindo, que eu sou gestor. Ok? Então, os métodos informais de formação de preço têm a sua orientação voltada totalmente para as variáveis de mercado, ignorando os custos e a elaboração de produto ou serviço. E os métodos formais orientam-se pela formação de preços a partir dos gastos incorridos no processo de elaboração do produto ou serviço, gerando aí as variáveis de mercado. Né? Ignorando, perdão, as variáveis do mercado. Ok? Então, a separação, a diferença entre as duas metodologias está clara aqui para nós. Para que a gente chegue num produto, no preço final de um produto, né, como é que isso acontece, professor? Então, você falou aí de mercado, você falou de custos, mas de que maneira isso vai acontecer na prática? Então, existe uma metodologia, uma fórmula que eu posso calcular o preço final, o preço de venda, né, de um produto, que é o markup. Então, consiste em uma margem que via de regra se apresenta na forma de um indicador. Então, é um indicador que é incorporado justamente ao custo da produção ou ao custo variável, dependendo aí do sistema de custeio que eu uso, se é ABC, se é o método de custeio por absorção, para determinar o final do preço de um produto ou um serviço. Então, esse indicador que incorporamos aos custos de produção para determinar um preço de venda pode ser dado de duas maneiras. O método markup multiplicador e o método divisor. Então, nós vamos ver aqui. O método markup multiplicador, então a fórmula é essa. 1 dividido por 1 menos o percentual de despesas da minha empresa mais o lucro esperado, a margem de lucro esperada. E o divisor, né, nós vamos utilizar o 1 menos as despesas mais a percentual de lucro esperado. Então, o 1 representa o fator de preço de venda ou da receita, percentual de despesas representa o percentual dos gastos, não inclusos nos custos de produção,
e o percentual de lucro representa a margem de lucro desejada pelo proprietário, pelo dono da empresa, certo? Então, cabe ressaltar que o resultado de ambos os cálculos, tanto o divisor quanto o multiplicador, será um indicador que, ao confrontá-los com os custos do produto ou serviço, que já temos o conhecimento, já temos essa verificação, chegaremos ao preço de venda da seguinte forma. Então, como é que eu chego no preço de venda de um produto? Preço de venda é igual ao custo da produção, ou custo variável, certo? Vezes o markup multiplicador. Certo? Então, eu vou chegar no indicador do markup multiplicador, vou fazer essa multiplicação pelo custo de produção do produto. E, se for pelo divisor, então, eu vou pegar o custo variável e dividir pelo markup divisor. Ok? Então, como é que eu chego nisso? Vamos lá no nosso livro didático. Vou mostrar um exemplo para vocês. Vamos lá, ó. Esse exemplo aqui do material didático de vocês. A sorveteria Grau Mínimo adquiriu matéria-prima num valor de R$100.000 e o volume de produção será de 200 mil unidades. Então, a sorveteria ali, ela teve compra de matéria-prima no valor de 100 mil para produzir aí 200 mil unidades, ok? As despesas provisionadas para o período são distribuídas de acordo com a proporção em relação às receitas. Então, vai ter um percentual em relação à receita. Despesa administrativa em relação à receita é 4%. Despesas comerciais, 7%. Comissões para os vendedores, 5%. Os tributos, que incluem o ICMS, PIS e COFINS, é de 27,25%. Então, a maior parte é imposto. Então, estamos tratando aqui do Brasil. A margem de lucro esperada é 20%. Então, esperam ter uma margem de lucro de 20% pela venda do produto. Dessa forma, vamos determinar o preço de venda do sorvete por unidade, utilizando aí o markup multiplicador e o divisor, considerando que o preço do mercado é 1,63. Então, nós sabemos que o mercado, né, de sorvete, nessa região aqui, o preço por unidade é de R$ 1,63. Mas nós vamos utilizar aqui a metodologia de custo. Nós vamos comparar com o mercado para ver se essa empresa está dentro dos padrões ou não. Então, vamos fazer a fórmula do markup multiplicador e a do divisor. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, esses passos vocês precisam anotar para desenvolver a atividade. Tá? Primeiro, como o custo de produção, então, o custo de produção aqui foi dado em unidade, né, foi dado em valores totais, perdão, e nós precisamos saber o preço de venda em unidade, nós precisamos transformar essa informação em unidade. Então, o custo de produção foi de R$100.000 e a quantidade a ser produzida 200 mil, né? Então, nós vamos fazer a divisão de 100 por 200, vai dar 50 centavos por unidade. Então, o custo de produção unitário é de 50 centavos. Já determinamos isso. Então, vamos deixar marcadinho aqui. Segundo passo, determinar o percentual da despesa. Por quê? Qual que é a fórmula mesmo lá do markup, o percentual de despesa? Utiliza o percentual de despesa e o percentual de lucro esperado. Então, nós não precisamos. O exercício ele já foi fantástico conosco. Já deu esse total de despesa em percentual. Então, a gente só precisa somar. Que é o quê? 4% de despesas comerciais, 7% de comissão, 4 de despesas administrativas, 7 de comercial, 5 de produção, de comissão e 27 e 25 de impostos. Então, eu vou somar 4 mais 7 mais 5 mais 27 e 25 dá 43. Vamos pintar essa daqui também. 43,25%. Esse aqui é o percentual de despesas. Então, vamos calcular
o markup multiplicador e o divisor. Por que eu preciso utilizar a fórmula? A fórmula do multiplicador. 1 dividido por menos 1 vezes o percentual de despesa mais o percentual de lucro. Então, nós vamos jogar na fórmula essa informação. 1 mantém. Então, nós calculamos o percentual de despesa, que é de 43,25%, mais 20%, que é a minha margem de lucro, que é aquilo que eu espero ter de lucro. Então, 43,25 mais 20 dá 63,25. Então, vou pegar esse percentual e transformar em número inteiro, e vou pegar ele, multiplicar, e vou dividir ele por 100, ele vai dar 0,6325. Jogo na fórmula, né? Menos 1 menos 0,6325 dá 0,3675. Dividido por 1 dá 2,721088,435. Então dá 2,72 o markup multiplicador. Isso aqui é em real, professor? Não, isso aqui é apenas um número, um indicador. A 2, o markup multiplicador é 2,72. Então não é em reais. Eu preciso desse dado aqui do markup para poder jogar na fórmula do preço final. Então, fizemos aqui o markup multiplicador da 2,721088,435. Então vamos fazer o divisor. A fórmula é 1 menos percentual de despesa mais percentual de lucro. Okay? Então jogo isso na fórmula. Jogo os dados da fórmula, vou chegar a markup divisor 0,3675. Ok? Pessoal, alguém não acompanhou o cálculo aqui? Isso aqui é algo tão simples, tão fácil que eu estou passando direto. Mas se alguém não entendeu, avisa aí, dá um alô aí que a gente volta. Tá? Tá tudo certo, tudo claro. Beleza? Então, o que nós precisamos fazer depois que eu encontrei o markup divisor e multiplicador? Vou calcular o preço de venda. Então, eu vou pegar os dados do markup multiplicador e aplicar na fórmula. Então, o preço de venda é o custo de produção, que nós vimos lá em cima, que deu 50 centavos, multiplicar pelo markup multiplicador, que der 2,271088,435. Então, 0,50 vezes 2,271088,435 dá 1,36 por unidade. Ok? Preço de venda, 1,36 por unidade. Utilizando o custo. Ok? E feito isso, vou para o markup divisor. Então, qual que é a fórmula? O custo de produção dividido pelo markup divisor. Então, o preço de venda vai ser 50 centavos dividido por 0,3675, que vai dar 1,36. Então, o que nós podemos entender aqui? Que essa sorveteria, né, ela chegou ali analisando a metodologia formal pelos custos a um preço de venda de R$ 1,36 por unidade, por sorvete. O mercado está trabalhando um preço de R$ 1,63. Então, o que significa? Vamos analisar por duas óticas. Vamos analisar pelo mercado. Então, ela está dentro de... ela está suprindo os seus custos e ainda tendo lucro. E ela ainda está dentro de um preço competitivo. Então, o mercado aí, os demais concorrentes estão vendendo a unidade a 1,63, que é o preço médio. Já esta empresa aqui, ela está vendendo a 1,36. Então, ela já tem um preço competitivo com relação aos seus concorrentes. A segunda ótica é que ela também pode aumentar o seu preço de venda para se adequar ao mercado. Manter a média do mercado de 1,63 e, com isso, elevar o seu lucro, elevar o seu resultado. Certo? Por quê? Ela tem um preço de venda de 1,36, que ela já atende os seus custos, ainda consegue 20% de resultado, e ela está dentro do mercado, dentro do preço de mercado. Está abaixo, melhor dizendo, do preço de mercado. Se ela eleva esse preço de venda para atingir o preço de mercado, ela já vai ter os 20% de lucro, né, esperado, mais essa diferença que ela tem entre o preço de mercado e o preço dela. Ok? Então, ficou entendido, pessoal? Vocês querem que retoma? Ficou claro passo a passo aqui? Não tem erro. Muito fácil de entender. Nós precisamos chegar no preço,
nos indicadores de markup e depois aplicar a forma de preço de custo, de valor de preço de custo, para chegar no preço de custo do produto. Certo? Dúvida? Ficou claro? Então, vamos fazer Por enquanto, sim, professor. Maravilha. Vamos fazer uma praticazinha aqui. Aqui no livro de vocês, vou deixar na tela aqui, ó. Tem uma situação, um problema. Certo? Então, ó, a Duchascar é uma empresa que atua como lava rápido de automóveis de porte pequeno e médio. Os custos diretos e indiretos por unidade, ou seja, por lavada, por veículo, para cada um dos portes de automóveis são os seguintes. Então, vamos lá. Custo direto para carro de pequeno porte, R$ 5,00. O indireto, R$ 3,00. Para o carro médio porte, o direto é R$ 7,00. O indireto é R$ 4,00. Os gastos fixos representam 22%, gasto fixo, não muda, e os tributos representam 12%. Ok? A margem de lucro para ambos dos carros, né, dos portes, são 20% para pequeno e 30% para o médio. Dessa forma, né, sabendo que o preço de mercado seria R$ 15,00 para carros pequenos e R$ 35,14 para carros médios, determine o preço de cada um dos produtos utilizando o markup divisor. Ok? Então vamos fazer esse exercício aqui. Então eu vou pegar para vocês aqui, vou jogar lá no slide para facilitar. A gente faz essa atividade aqui. Facinho de resolver, a gente já chega. Então, por gentileza, não precisa copiar sem copiar do livro. Vamos fazer, de fato, essa atividade para vocês entenderem e se prepararem aí para a gente realizar a prova. Então, já vou disponibilizar para vocês os dados, que são os custos e que são os gastos. Já vou compartilhar e a gente faz essa atividade juntos. Eu já corrijo hoje ainda, ok? Só um momento. Pronto, acho que agora vai dar certo. Só para facilitar a visualização, nenhuma página só aí para vocês. Pronto. Então, a empresa ela tem os custos diretos e indiretos para cada veículo, pequeno e médio. Ela tem os gastos fixos de 22, os tributos de 12 e tem a margem de contribuição que eu preciso, que é 20 para o pequeno e 30 para o grande, para o médio, perdão. Ela tem um preço de mercado que para a gente não vai influenciar muito no momento do cálculo, mas é mais para análise, de 15 para o pequeno e de 35,14 para o médio. Então, é para calcular o markup divisor. Então, o preço final do markup divisor aí. Vamos lá? Vocês acham que 5 minutos tá bom? Já chamo vocês. Então, vamos resolver aí. Pode perguntar, eu tô aqui, tá? Se tiver alguma dúvida.
Pronto aí, pessoal? Ainda não. Tô terminando aqui. Tá, tranquilo. E o professor?
Ok? Finalizado? Finalizado. Ok. O Luan já finalizou. Quem mais já finalizou? Washington, ok? Ok, professor. Ok, vamos lá. Quem mais? Flávio, ok. Jean. O Anderson. Nath. Ana Paula. Luana. Milane, conseguiu? Tainara. Catiele, Andressa, tá ok, gente? Conseguiram finalizar? Então, vamos lá? Ô, meninos que fizeram aí. Quanto que foi? Vamos lá já no valor final já. O preço de venda do veículo de pequeno porte. O preço de venda do processo, né? Da lavagem. 17,39, meu Deus. Ok. Washington? Isso aí, professor. Maravilha. E do médio porte? 30,56. Ok, Tainara, ok, Washington, 30,56. Bateu aí, Luan? Bateu. Isso aí. Maravilha, pessoal. Tá correto, tá? 17,39. R$17,39 do pequeno e do médio 30,56. Como é que a gente chega nesse resultado? Então, a gente precisa, primeiro, chegar no preço de custo total, certo? Da operação, que está na primeira informação que nós temos aqui, ó, pequeno porte, custo direto, custo indireto, então é só somar o 5 mais o 3 que dá 8. Do médio, o 7 mais o 4 que dá 11. Então, já cheguei no custo, certo? Porque eu vou usar esse custo lá na fórmula do markup. Aí eu vou partir para quê? Vou fazer o markup, que é o percentual de despesa mais o percentual de lucro. Nós estamos fazendo o markup divisor. Então, é 1 menos o percentual de despesa mais o percentual de lucro, certo? Então, como é que eu chego no percentual de despesa, pessoal? Já está lá no enunciado do exercício. O enunciado do exercício diz que eu tenho custo fixo de 22 e tenho custo e tenho tributos de 12%. Tá aqui, ó, 22 mais 12 dá 34. Correto? Confere? Isso aí, pessoal? Certo, professor. Maravilha. E qual que é a minha margem de lucro? Daí está na tabela aqui. Para o pequeno é 20%, para o médio é 30%. Então, eu vou fazer o markup divisor do primeiro e o markup divisor do segundo. Então, na fórmula, eu vou utilizar os 34%, que é os custos, né, o percentual de despesa, mais o 20% de lucro do primeiro, que dá 54, certo? E vou diminuir esse 50, vou dividir por 100 para poder dar um número de 0,46, né, diminuir por 1, o valor o markup divisor do pequeno porte é 0,46, o indicador de markup. E do segundo, 0,36. Então é só aplicar na fórmula do preço de venda. Preço de venda é o custo de elaboração dividido pelo markup divisor. Então vai ser R$ 8,00 o custo aqui do pequeno porte, dividido por 0,46, que é o markup, dá R$ 17,39. Do médio porte, é o custo de 7 mais 4, que é 11, certo? Dividido por 0,36, que é o markup que eu encontrei do médio porte, que vai dar R$ 30,56. Beleza, cheguei no preço de venda do pequeno porte. Deixa eu anotar aqui. Preço de venda do pequeno porte, 17,39. E do médio porte, cheguei no R$ 30,56. Maravilha, pessoal. Então, o mercado está aplicando para o pequeno porte quanto? R$ 15,00. E para o médio porte, R$ 35,14. Então, olha só, aí a gente já consegue analisar. Do pequeno porte, essa empresa aqui, ela está operando com R$ 17,39, enquanto o mercado está cobrando 15. Ou seja,
ele está com um valor a mais que o mercado está cobrando. Certo? Então, ele está cobrando mais que o mercado, que os concorrentes dele. Então, o que ele pode trabalhar aqui? Ele pode trabalhar essa margem de lucro, diminuir essa margem de lucro. Ele pode tentar diminuir o custo aqui, que, na verdade, é um pouco mais complexo. Então, ele pode diminuir a margem de lucro para ele se equiparar. Ou pode ser que esse cara tenha um diferencial. Então, o valor da lavagem dele, do carro de pequeno porte, ele é o mais caro mesmo, mas mesmo assim ele consegue manter sua clientela pelo fato de ter um diferencial. Já para os veículos de médio porte, ele já tem ali uma margem de 30%, e mesmo com os 30% de margem, ele opera com um valor menor que o mercado. O mercado está operando com R$ 35,14 e ele está vendendo aí o seu serviço por R$ 30,56. Então, ele tá sendo, em um momento, competitivo ao mercado, no veículo de médio porte, e mesmo assim tendo uma margem de lucro satisfatória para ele, que é o de 30%. Então, é assim que a gente consegue fazer essas análises. Ok? Leitura complementar. Nós temos aqui um artigo, um texto com relação à utilização do markup para subsidiar a formação de preço de venda. Então, aqui tem um caso prático, né? É verídico. Ele está nesse link, certo? Está no material didático de vocês, inclusive. E nós temos a atividade para entrega, né, na próxima aula da 3.4, que é referente ao conteúdo da aula de hoje. Diante disso, pessoal, gostaria de saber, alguém tem alguma dúvida quanto à execução do exercício, quanto ao entendimento, de onde veio, para onde vai, o que é, ou está tudo ok? Esse é o momento agora, pessoal. Professor, da minha parte ficou ok. Ok, molezinha, né? Pessoal, mas mesmo sendo mais tranquilo, mas se alguém não entendeu, esse é o momento de falar. Professor, eu quero que você retoma o cálculo, quero que você me explique de onde veio esse valor. A gente volta. Tá sossegado? Quando todo mundo fica quietinho, assim, eu fico muito feliz, porque eu acho que ninguém está com dúvida, e ao mesmo tempo fico preocupado, porque estou com dúvida e não estão falando. Então, eu creio que seja a primeira opção. Não entendeu? Pode falar. Eu achei um conteúdo bem prático, assim, não é tão complicado. Então, eu acho que não vai ter problema na hora do exercício, não. Perfeito. Muito bacana. Muito bem, obrigado pelo feedback. Pessoal, mais alguém? Tá sossegadinho? Então, pessoal, se não tem mais dúvidas, né, ou se não existem dúvidas, só gostaria de agradecer a todos pela presença, pela participação na aula. Estamos terminando aí exatamente às 21 horas. E pedir para que vocês realizem lá as atividades, enviem no meu e-mail, no mesmo sistema, dá para a gente avaliar ali a participação de vocês com relação ao conhecimento quanto ao material, ao conteúdo. Entendemos hoje aí a necessidade de se formar um preço de final de um produto. Aprendemos de onde surge, né, esses valores, de que forma a empresa ela pode avaliar, ela pode fazer esses indicadores. Então, nós observamos que pode ser pelo mercado, que pode ser pelos custos também, isso é muito importante, esse conhecimento. E, né, aplicamos aí esse conhecimento com o exercício que nós acabamos de realizar. Então, espero que todos tenham compreendido o conteúdo, que de fato não tenham dúvidas mesmo. Se tiver alguma situação que queiram discutir, queiram verificar, estou à disposição ali no grupo, só mandar um alô. Beleza? Pessoal, peço que, se possível, utilizem 2 minutinhos do tempo de vocês aí para poder fazer a avaliação da aula de hoje lá no portal e, se possível, aí também fazer o avaliar, ok? Do mais, gente, era isso que nós tínhamos para hoje. O conteúdo foi passado, espero que todos tenham entendido e agradeço por todos estarem aqui conosco. Beleza, pessoal? Muito obrigado, tenham todos um excelente resto de semana e que tudo dê certo aí, que Deus abençoe a todos. Obrigadão, viu? Ô, professor, Até mais, professor. Obrigada. Disponha, tchau, tchau. Hoje, Jean. eu só queria fazer uma pergunta. Tava dando uma olhada no livro ali e no esquema fala para dividir por 100. E eu me perdi. Eu entendi, o senhor explicou certinho.
Só que tá falando pra dividir por 100, eu não entendi por quê, né? Você chegou, hoje, num valor de percentual. Então, você chegou a 34% lá, por exemplo. Para eu diminuir de 34%, não vai dar certo. Eu tenho que transformar esse porcento em um número real. Aí eu vou dividir por 100. Da mesma forma que para transformar em porcento eu multiplico por 100, para transformar em número real eu divido por 100. Então eu dividi por 100 para transformar ele em 0,64. Ah, sim, entendi agora. Ok? Beleza, então, professor. Obrigado, viu? Imagina. Valeu. Falou, boa noite. Professor, qual que é a página do exercício aí que o senhor tirou? Só para eu anotar aqui. Pro exercício para entregá-lo? Não, o que a gente fez agora. Na página 200 e... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar aqui. 221. Ele inicia na 221 e finaliza na 222. Ok? Ok. É a situação problema da sessão. Ela tá especificada passo a passo lá no livro, tá? Tem o passo a passo de como realizar ela. 220, 212, 213, perdão, 211, 212, 213 ela finaliza só com o resultado. É 211 ou 221? Eu falei 221, me perdoa, é 211. É que eu virei a página e li de cabeça para baixo. 211, 212 e ela finaliza na 213. Beleza. Ela tá passo a passo. Valeu. Obrigado. Valeu, Luan.